Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, em quem eu tenho alegria. Vamos falar, em quem eu tenho alegria. Neste evento, a identidade de Jesus é afirmada. Você é meu filho amado. E a vocação, o que Jesus veio fazer, também é afirmada. Olha, eu tenho alegria em você, Jesus. Não nas coisas que você faz. Porque Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Jesus não tinha multiplicado nenhum pão ainda. Jesus não tinha feito nada, não tinha feito nenhum milagre. Mas a vocação dele é afirmada na palavra de Deus, que diz: eu tenho alegria em você, meu prazer está em você, na relação que eu tenho com você, na paternidade e na filiação. É nisso que nós somos plenamente satisfeitos, na relação que temos com Deus. Ah, meus irmãos, mas nós estamos num contexto de privação. O deserto sugere circunstâncias difíceis. Como respondemos diante das circunstâncias difíceis, da ausência, do silêncio de Deus? Como respondemos quando não há milagres? Quando as coisas não acontecem? Quem somos quando estamos sozinhos? E aí o contexto para os testes, diz no capítulo 4, a seguir, logo depois desse evento maravilhoso, bombástico, logo depois de grandes vitórias, nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? As vitórias nos deixam numa zona de conforto. Ganhar uma luta é baixar a guarda, é comemorar. E esta circunstância é muito perigosa, porque é aí que nós podemos ser atacados. Nós ficamos numa zona de conforto, deixamos de estar alertas. Logo a seguir de uma grande vitória, Jesus é provado. E ele é provado e é levado para este deserto pelo Espírito. Olha o que diz as Escrituras. Jesus foi levado pelo Espírito, E maiúsculo aí na sua Bíblia, ao deserto. Deus nos leva para os desertos, irmãos. Deserto é a escola de Deus. Deserto é um mecanismo pedagógico de Deus nos ensinar algumas coisas. Reconheçam o deserto, agradeçam o deserto. Vivam o deserto, porque faz parte do projeto e do plano de Deus para nos ensinar. Você pode dizer amém a isso? Talvez você esteja passando por um grande deserto. Mas qual o objetivo do Espírito Santo nos levar ao deserto? Ele nos testa para o nosso crescimento, meus irmãos. Para nos fortalecer. Só que no deserto também nós somos testados pelo diabo. O diabo nos testa para nos derrubar, para nos desanimar da fé, para nos fazer desistir. E esses elementos, tanto o crescimento que Deus dá, como a derrota que Satanás quer fazer nas nossas vidas, fazem parte deste plano de Deus. Meus irmãos, nós não podemos ignorar Satanás. Algumas pessoas cometem o grave erro de dar muito valor a Satanás, ou exaltar tanto a Satanás. Esse é um lado do pêndulo. O outro lado é ignorar completamente a sua ação, como se ele não existisse, ou como se nós vivêssemos num mundo neutro. Nós não vivemos em neutralidade. Sabe por quê?
Atrás de todo engano tem o enganador. Quem é o enganador? O diabo. Atrás de toda culpa tem o acusador. Sabe quem é o acusador? O diabo. Ele nos acusa. Atrás de toda divisão, confusão, briga na sua família, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, tem o caluniador. Essa palavra no grego é o diabolos. Caluniador. Quantas coisas, quanta confusão, quanta armadilha por causa de uma palavra, uma fagulha, não é mesmo? Meus irmãos. E tem um outro detalhe. Não é um detalhe, mas é a gênese desse mal. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Então, Satanás junta todas as suas armas para levar Jesus aos testes. Primeiro teste. Vamos lá. O que as Escrituras nos dizem sobre esse primeiro teste. Transforme pedras em pães. Dê a ordem e transforme pedras em pães. Essa é uma luta que se dá aqui, na mente. Porque precisa usar a imaginação, precisa usar o pensamento. E meus irmãos, grave uma coisa na sua mente. Os nossos pensamentos controlam as nossas emoções. Nós sentimos aquilo que nós pensamos. E Jesus está sendo provado, a luta é na mente. Ela acontece no cenário do deserto. Não há nada no deserto. Solidão no deserto, escassez no deserto, temperaturas completamente diferentes no deserto, altas temperaturas e baixas temperaturas. Depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele teve o quê? Fome. Meus irmãos, ter fome é legítimo, é natural. Depois de 40 dias, fome. Agora a minha pergunta é, será que as nossas necessidades justificam as nossas ações? Será que o fato de ter fome justifica fazer qualquer coisa para se ter fome? Ou para saciar sua fome? Meus irmãos, ele não poderia recuar em nome da sua necessidade. Ele não poderia cair naquela tentação por causa de uma necessidade. Gravem bem essa frase. Eu ouvi um conteúdo a respeito desse texto do pastor Ricardo Barbosa, e ele diz assim, que as necessidades mais urgentes nem sempre são as mais importantes. As necessidades mais urgentes nem sempre são as mais importantes. Nem sempre são as mais vitais. A pergunta que o texto está sugerindo e que essa prova, esse teste, a pergunta é a seguinte: a vida é mais do que pão? Será que a vida é mais do que pão? Jesus responde a isso. Ele responde assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas que procede da boca de Deus. E vocês lembram o que a voz disse para Jesus lá no batismo? O que procede da boca de Deus? Este é meu filho amado, em quem eu tenho minha alegria. Foi isso que a boca de Deus proferiu. A vida é mais importante do que comida. A vida é mais importante do que comida, bebida e vestes. Lá em Mateus 6, 25, fala assim,
Não andeis ansiosos de coisa alguma, com que haveis de comer, de beber ou de vestir. Observai as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não fazem fundo de poupança. Mas o Senhor as sustenta com a sua mão poderosa. Vós não valeis muito mais do que as aves do céu? O Pai Celeste não cuidará de vocês como Ele cuida dos passarinhos? Mas essa circunstância do deserto traz algumas questões que eu quero fazer para que a gente possa refletir melhor. Quem somos nós na solidão, quando não tem ninguém por perto? Quando não há para quem gritar socorro? Quem somos nós? Quem somos nós quando não existem milagres? Hoje de manhã nós vivemos um milagre aqui, amém, irmãos? Foi um milagre. Glória a Deus. Mas e quando os milagres não acontecem? Quem somos nós? Há algumas perguntas que Satanás está fazendo, colocando dúvida em Jesus. Será que Deus é bom? Você está com fome? Ele cuida mesmo de você? Você percebe que Satanás começa o teste dizendo assim: se és filho de Deus, ou já que você é filho de Deus, olha só como ele é astuto e coloca em xeque a identidade que Deus havia dado a ele no batismo. Você é meu filho amado. Deus é confiável. Eu sou mesmo filho dele. Será que ele cuida de mim? Meus irmãos, a vida e a liberdade estão na confiança do caráter do Pai. Amém, irmãos? A vida e a liberdade estão na confiança do caráter do Pai. E Jesus, quando diz: eu vivo pela palavra que procede da boca de Deus, Ele está dizendo que a vida é muito mais do que pão. Cuidado para onde as suas necessidades estão te levando. Ai, mas eu preciso, mas eu quero. Cuidado. Nem sempre as necessidades mais urgentes são as mais importantes. A vida e a liberdade estão na confiança no caráter de Deus, o nosso Pai. Ele cuida de nós. Amém, irmãos? Deus cuida de nós. A confiança é algo tremendamente trabalhado neste texto. Segundo teste. Satanás o leva para um lugar bem alto. Agora na cidade, ele sai do deserto, ele sai do cenário da escassez, e agora ele vai para o cenário da polis, da cidade, das luzes, do movimento, do agito, aonde as coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo na cidade. A luta não é mais na mente, mas agora a luta é nas emoções. Sabe por quê? Satanás conhece as nossas emoções, sabia? Ele conhece. E ele conhece as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque nós somos tagarelas, falastrões. Porque nós vivemos reclamando e ele escuta. Tem gente dando cutucada aí, por quê? Os bracinhos estão tudo assim, ó. Uns bracinhos assim. Não é? Nós não reclamamos.
Ele conhece as nossas emoções, Ele conhece as nossas fragilidades, Ele sabe das nossas decepções, quando ficamos deprimidos, quando ficamos chateados, quando queremos largar tudo, quando xingamos, quando ficamos extremamente aborrecidos, revoltados. Salta e dê ordens aos teus anjos para que eles te sustentem. O diabo pega o Salmo 91 e fala, é o que o Salmo 91 diz, salta daí. Mas por que saltar? Ele está no pináculo do templo, no ponto mais alto da cidade, no lugar da evidência. Seria um lugar fantástico para Jesus começar seu ministério. Vejam só a estratégia, meus irmãos. Um líder religioso se colocando numa posição de destaque, querendo iniciar seu ministério. Não há melhor lugar do que no templo, do que no ponto mais alto. Imaginem só se Jesus salta deste lugar alto. Imaginem a cena, imaginem o espetáculo, imaginem o impacto disso, imagine a demonstração de poder. Não é só transformar pedras em pães para saciar minha fome, mas agora essa prova, esse teste ganha visibilidade. Todos os dias nós somos tentados no público, sabia? Com a proposta para sermos alguém, sermos reconhecidos, sermos elogiados, sermos vistos, sermos notados nas coisas boas que fazemos. Meritocracia, a gente gosta de mostrar que merece. Jesus está sendo tentado a isso. Seria talvez um grande jeito de começar seu ministério. De que forma o Messias seria mais reconhecido, se não no pináculo do templo, saltando e os anjos sustentando? Mas há uma estratégia de Satanás. É de lançar dúvidas. A primeira é, usando a palavra, ele usa o próprio Salmo 91, ele diz, o Salmo 91 diz que se você der ordem aos anjos, eles vão te sustentar, eles estão à sua disposição, então pode pular. Parece que eu ouço Satanás falando, amém, Jesus? Amém? Amém, Jesus? Jesus fala, é verdade, amém, amém. Não é difícil falar amém um negócio desse? Você não pensa um pouquinho aí para falar amém? É o Salmo que está dizendo. Ele usa a palavra. A outra estratégia de Satanás é usar os anjos. Olha só o que ele fala. Os anjos estão à sua disposição. Eles vão te sustentar. Eu pergunto para você, você acredita em anjos? Quem acredita em anjos aqui? Eu acredito em anjos. A Bíblia diz assim, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Foi o anjo que deu a notícia a Maria, feliz, bem-aventurada é você. Foi um anjo que deu essa notícia. Foi um anjo que disse para as mulheres lá, quando a pedra estava removida e ele não estava mais lá, ele vive, ele não está mais aqui. Foi um anjo. Eu creio nos anjos. A palavra, então, do Salmo 91 é verdadeira. Os anjos estão mesmo à disposição. Então, pule. Pode pular. Amém? Não! Ai, que beleza, vocês não falaram amém. Jesus dá uma resposta, e a resposta de Jesus é: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos falar juntos? Não tentará o Senhor teu Deus. Ah, meus irmãos. Jesus está dizendo, não faça prova de Deus.
Essa é a questão. Aqui que está a questão. A questão não é se os anjos poderiam segurá-lo. A questão não é se o Salmo 91 é verdadeiro ou não. A questão aqui é: não coloque Deus à prova. Não fique brincando, desconfiando do Senhor. E aí, como nós entendemos aquele texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim. Talvez esse texto veja à sua cabeça. Eu quero tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque é um mecanismo de manipulação, às vezes, que perde todo o sentido e a razão de darmos os dízimos e as ofertas. O texto lá em Malaquias diz: fazei prova nisso, nos dízimos e nas ofertas. E você não vai ver se eu não vou abrir a janela dos céus. Eles estavam vivendo crises terríveis. Eles estavam vivendo uma desobediência, um afastamento de Deus absurdo. E Deus estava usando todas e várias circunstâncias para trazer seu povo de volta. Quando ele fala de abrir a janela dos céus, está falando de água, para que a colheita pudesse ser frutífera, abençoada. No versículo 9, ele fala assim, em Malaquias 3:9, de que há um castigo para aqueles que desobedecem os mandamentos, há punições. Deus está desesperadamente demonstrando amor, chamando os seus filhos para perto dele. Por isso ele usa essa situação de fazer prova de mim. Isso acontece mais 3 vezes nas Escrituras. Lá em Juízes, com Gideão. É tão interessante que lá em Juízes, Deus é que fala para Gideão assim: Gideão, me põe à prova. Deus é que fala para ele. Sabe o que Gideão responde? De jeito nenhum. Eu não vou fazer isso não. Eu sei que o Senhor é Deus, eu não vou colocar o Senhor à prova. Aí Deus pega e fala uma prova para ele. Olha, não, Gideão, eu estou pedindo para você fazer isso. Coloca um novelo de lã lá fora, no quintal lá da sua casa. O orvalho da madrugada vai cair, o novelo de lã vai estar molhado e a terra em volta vai estar seca. Na outra noite vai ser o contrário. A terra vai estar molhada e o novelo de lã vai estar sequinho. Esse é um sinal para você. Ah, tudo bem, então o senhor está mandando, eu vou fazer. Na segunda vez que fazei prova de mim aparece nas Escrituras, é em Elias, os profetas de Baal. Os profetas de Baal querendo confrontar poder. E no confronto de poder, no Antigo Testamento, nós temos as teofanias, a maneira de como Deus se manifestava no Antigo Testamento. Nós temos que considerar tudo isto. Os profetas de Baal sendo desafiados por Elias, o profeta diz assim: olha, gritem mais alto para que ele possa mandar fogo do céu e acender essa fogueira que está aqui. E eles começaram a gritar e Baal não responde. Então Elias, profeta do Senhor, na autoridade, confiando, ele pede que seja derramado água na fogueira. Ó, joga água nessa fogueira aí. E ele ora. E Deus manda fogo do céu. Ele faz prova e a coisa acontece. Só que, capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: tendo Acabe feito saber a Jezabel, quer dizer, Acabe conta para Jezabel o que estava acontecendo. Jezabel toma providências e começa a perseguir o profeta. Sabe o que o profeta faz? Ele sai
correndo e foge, e fica morrendo de medo daquela mulher. Um cara gigante que fez prova de Deus e que experimentou tantas coisas, agora está fugindo. A prova não tem a ver com Deus. Não é o caráter de Deus que tem que estar em jogo. A prova tem a ver comigo, quem eu sou. Eu sou fraco. Eu preciso ver para crer. Isaías capítulo 7, versículo 11 e 12. Acas, um rei, ele também é desafiado a fazer prova de Deus. E ele não cai nessa, não. Sabe que o discurso de fazer prova de Deus só está lá em Malaquias e na boca de algumas pessoas. Eu vou mencionar para vocês. Está na boca daquele ladrão da cruz. Se você é poderoso mesmo, rei de Deus, sai daí da cruz e aproveita e tira a gente. Esse era o discurso dos fariseus, de colocar Jesus à prova. Essa não é postura daqueles que são filhos de Deus. Então, entenda muito bem, meu irmão. Se você comprou um carro novo e você quer usar um adesivo, eu sou dizimista, já era. Já perdeu a razão do dízimo que você está dando. Está errado. A palavra de Deus diz que nós não temos que dar o dízimo, nós temos que dar 100%, nós temos que dar tudo, tudo é do Senhor. É a oferta da viúva. Quem é que deu mais aqui? Não é meritocracia. Não é meritocracia. Parece que fazer prova de mim para algumas pessoas é como se Deus fosse acuado por nós com uma faca no pescoço, dizendo: olha Deus, o Senhor tem que resolver isso aí, hein? É um jeito de colocar Deus na parede. É um jeito de pegar as promessas de Deus e jogar na cara dele como um contrato. O Senhor escreveu aqui, então o Senhor trata de cumprir, hein? Está errado, meus irmãos. A nossa igreja não ensina dízimo assim. A nossa igreja ensina dízimo com inteireza de coração. Amém, irmãos? Com liberdade, com alegria. Não com barganha, não colocando Deus à prova. E é isso que Jesus está respondendo aqui, quando ele diz: não teste o Senhor teu Deus. A questão aqui, o segredo aqui, é quem é Deus. E não o teste. Não teste o Senhor teu. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Eu te pergunto. Será que nós, seus filhos, o trataremos assim? Será que não é uma desconfiança tremenda colocá-lo à prova? Sendo usado por muitos como uma pseudo-ousadia. Não é por você. Não é porque você merece. Não é porque você é fiel. Você não merece. Eu não mereço. Nós somos pecadores, salvos, redimidos pela graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Terceiro e último teste. Tudo isso te darei, se ajoelhar e me adorar. No terceiro teste, a luta não é mais na mente, não é mais nas emoções, é em algo que nós não temos nas mãos, nem controle. É sobre o futuro. A luta está no controle do futuro. O pico da montanha parece ser um bom lugar para a gente ter horizontes, não é mesmo? O pico de uma montanha, um lugar mais alto, o summit, o topo. Parece que nós conseguimos enxergar os horizontes, parece que nós conseguimos ver longe. O diabo sabe disso e ele leva Jesus para esse lugar. Vamos lá ver os horizontes que eu tenho para você. Olha só os horizontes que eu tenho para você. A esfera agora é da globalização. A esfera agora é de algo maior, excelente, relevante. É uma atualização, é um novo aplicativo, é uma dimensão muito maior. Tudo isso eu vou te dar. Meus irmãos, a terceira tentação tem a ver com a nossa relação com o poder. Na verdade, não é o poder em si, porque não existe poder. Poder é ilusório. O texto diz que ele mostra os reinos e as propriedades até onde os olhos dele podiam alcançar. E não só mostra isso, mas mostra o fascínio deles, é o que o texto diz, a glória desses reinos. Então ele está falando de algo ilusório, de algo muito maior. Não é só físico, não é tangível. O poder não é absoluto. Nós temos a ilusão, o fascínio de estarmos no controle das coisas, de poder gerenciar e controlar a vida das pessoas, de poder gerenciar ou tomar conta do nosso futuro. A gente quer estar prevenido, a gente quer estar pronto, a gente quer estar precavido, a gente quer que as coisas andem de acordo com o nosso planejamento. Perder a noção, ser surpreendido por qualquer cataclisma, qualquer coisa que venha acontecer, qualquer surpresa, não faz parte do nosso plano de poder. Por isso que a gente tem dificuldade de deixar as coisas nas mãos de Deus. Porque, na verdade, a gente acha que sabe o que é melhor para nós. Eu sofro com isso. E se você for honesto, que nem eu, você vai assumir também. E se você não quiser assumir, talvez isso seja o maior sinal de que você quer ter tudo no controle mesmo. Veja como Deus trata o poder. O Salmo 2. O Salmo 2 é maravilhoso, é um salmo messiânico. E ele diz que Jesus ri, ele ri. Coloque aí, por favor, Salmo 2, versículo 4. Livro dos Salmos, capítulo 2, versículo 4. O que está escrito aí? Alguém leia. Dos tronos dos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Põe o anterior, o versículo 2 e 3, olha lá. O 2. 2, por favor, anterior. Os reis da terra tomam posições, os governantes conspiram unidos contra o Senhor, contra o seu ungido e dizem, 3, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aí o 4,
do seu trono, do trono dos céus, o Senhor põe-se a rir daqueles que acham que têm poder. É tão interessante que Satanás, ele chega para Jesus e fala assim, tudo isso Ele fala tudo isso. A Bíblia diz quem é o primogênito de todas as coisas no livro de Hebreus. Quem é o primogênito de todas as coisas? Jesus. Todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder, diz lá em Hebreus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e Ele estava no princípio, e Ele criou todas as coisas, diz o Evangelho de João, capítulo 1. Satanás não tem nada para dar a ninguém, porque tudo foi criado por quem? Por Jesus. Tudo é de Jesus. Não tem bateria de Jesus, não tem guitarra, não tem bateria do diabo, não tem guitarra do diabo, não tem carro do diabo, não tem casa que é do diabo, viu? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele não tem nada, mas ele fala que tem. Sabe por que ele fala que tem? Porque ele é o pai da... Todo dinheiro é bênção, dinheiro é de Deus. Tem gente que acha que dinheiro é do diabo, é coisa do... Não, dinheiro é coisa de Deus, dinheiro é abençoado. Amém? Quem recebe aí? Você recebe, amém, irmão? Fala amém com alegria, pô, você está recebendo bênçãos. Dinheiro é de Deus. Deus é dono do ouro e da prata, tudo está nas suas mãos, amém? Tudo isso te darei. Tudo isso te darei. Primeiro, você não tem tudo, porque Ele é que criou tudo. Segundo, você não vai dar o que você não tem, porque você não pode dar o que você não tem. Por isso Jesus usa Deuteronômio de novo e responde para ele. Ele usa Deuteronômio dizendo assim: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus sabe que o caminho para a glória, para os reinos, para a grande vitória dele, é o caminho da humilhação. Não é o caminho dessa forma sobrenatural de aparecer grandiosa, não. Filipenses 2 diz assim: Ele assumiu forma de escravo, de servo, foi reconhecido em figura humana, se tornou obediente até a morte de cruz, a pior morte que poderia ter. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, aí começa a exaltação, mas é no caminho da humilhação para a exaltação. Ele é o rei que se fez servo, ele já é o dono de tudo, que se torna humilde, porque Deus irá exaltá-lo, amém, irmãos? Nós precisamos identificar a ilusão do poder. Quando ela acontece? Quando nós assumimos o controle das nossas decisões. Quando você não pergunta, quando eu não pergunto, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu estou no controle, eu estou assumindo o poder. Quando planejamos o futuro sem consultar a Deus, sobre a sua profissão, sobre os seus filhos, sobre a herança, sobre o dinheiro a ser guardado. Quando não consultamos a Deus, estamos assumindo o controle do futuro. A Bíblia diz: ninguém, por mais ansioso que seja, poderá acrescentar um côvado à sua vida. Não adianta. A tua precaução, o teu preparo. O teólogo J. Elio diz assim: o poder é uma arma do diabo para fazer as pessoas se prostrarem diante dele. Todos os que querem viver em função do poder se dobrarão ao diabo,
Deus ri disso tudo, porque Ele sabe que o poder no homem leva para o buraco. O poder no homem o leva para o buraco. O poder é uma ilusão, mas esta ilusão cria uma expectativa na vida humana, uma sensação. A ilusão do poder quer nos seduzir sempre, sempre, sempre. Portanto, a resposta de Jesus se faz necessária, porque ela é um grito para dizer só a Deus adoração. A resposta quanto ao poder dada por Jesus a Satanás é de que quando eu adoro a Deus, eu renuncio os reinos e os poderes deste mundo. Talvez isso fique muito longe para você, mas eu quero trazer bem perto. Adoração para Jesus é renunciar o controle, a sua ansiedade pelo futuro. Meus irmãos, existem pessoas extremamente escravizadas pela ansiedade. Isso está na mamãe, no papai, nos pastores, na igreja, nos mais idosos, nos mais jovens, crianças, vivendo a crise da ansiedade, a doença do século. A ansiedade tem nos trazido uma péssima qualidade de vida. A ansiedade tem matado, a ansiedade tira o sono, a ansiedade tira a paz. A ansiedade engorda alguns, emagrece outros. O quão destruidor é não deixar a sua vida nas mãos de Deus. Sabe o que eu e você estamos dizendo quando falamos assim? Mas eu preciso, mas eu não consigo, mas eu tenho minhas necessidades. Você não está adorando a Deus. Não é adoração. Então não adianta cantar. Não adianta orar. Adoração é renunciar os poderes deste mundo. Adoração é renunciar o controle das coisas. É deixar a sua vida, sua família, seus negócios, o seu futuro nas mãos daquele que tem a linha da história aqui, ó, na palma das suas mãos. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar a Raquel aqui. Vamos cantar uma canção, Raquel? E talvez você possa refletir um pouco dessa letra e fazer uma oração. Faça dessa letra aí a sua oração. Tudo bem, Raquel? Certo. Boa noite. Ela falou boa noite, gente. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu, e
se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. E quando eu não entender, quando eu não ouvir, nem suas mãos perceber, confiarei. Incomparável é seu amor, nos guiará em paz, e como oleiro está moldando-nos para um dia sermos como Ele é. Não falhará. Quando eu não entender, quando eu não ouvir, nem suas mãos perceber, confiarei. Ele tão somente a fiar. Ele sabe o que é melhor pra mim. Tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. Quando eu não entender, quando eu não ouvir, nem sua mão perceber, confiarei. E quando eu não entender, quando eu não ouvir, nem sua mão perceber, confiarei.